Imagine um mundo onde o néctar dos deuses seja a cerveja, onde os soldados são premiados com moscas douradas por bravura e onde os mortos são envoltos em mais de 1 quilômetro de tecido, esperando por uma vida após a morte. E se eu lhe disser que tatuagens foram mais do que apenas arte, mas também um ritual de proteção durante a gravidez? No coração do deserto, o rio Nilo não era apenas uma fonte de água, era o choro de uma deusa. E os faraós? Eles não apenas governavam, caminhavam sobre os rostos de seus inimigos, literalmente. Mergulhe comigo no misterioso e fascinante mundo do Antigo Egito, onde cada pedaço de areia esconde uma história e cada hieróglifo conta um segredo. Preparado para desvendar essas intrigantes curiosidades? Quando falamos do Egito Antigo, um mosaico de imagens icônicas nos envolve. As majestosas pirâmides, as enigmáticas múmias, os intricados hieróglifos, o sereno rio Nilo e as estátuas de gatos esculpidas com perfeição. Mas acredite, há muito mais na rica tapeçaria dessa civilização. Hoje mergulharemos em alguns dos costumes mais surpreendentes e curiosos dos antigos egípcios. Número 1. Babuínos como detetives. Enquanto todos conhecem o carinho dos egípcios pelos gatos, poucos sabem de seu fascínio pelos babuínos. Imaginem só, babuínos atuando como verdadeiros oficiais da lei. Os egípcios não apenas os veneravam, mas os treinavam para caçar criminosos. Há relatos e representações artísticas, como o fragmento Reino Antigo datado da Quinta Dinastia, mostrando estes primatas em ação, capturando e contendo ladrões. Número 2. A arte sagrada de mumificar crocodilos. Sabemos das múmias humanas, mas o que dizer dos crocodilos sagrados mumificados? Em 2019, em uma tumba intocada na necrópole de Kubet el-Hawa, no lado oeste do Nilo, descobriu-se 10 crocodilos, mumificados de uma forma peculiar. Acredita-se que serviam como oferendas aos deuses ou talvez como provisões para outra vida. Número 3. Higiene bucal inusitada. A busca pelo hálito fresco levou os egípcios a métodos criativos. Usando pó de cascos de touro queimados, cascas de ovo carbonizadas e púmice, criavam um composto que era aplicado aos dentes. Essa mistura, além de limpar, possuía propriedades antibacterianas, protegendo contra doenças bucais. Podia ser eficaz na limpeza mecânica, mas do ponto de vista da saúde em geral, essa prática poderia ter seus desafios. O uso dessas substâncias muitas vezes resultava em gengivas sangrantes. Não parando por aí, os egípcios combinaram pimenta, flores de íris e salgema para higienizar seus dentes. E, acredite ou não, eles foram pioneiros na invenção de protótipos de escovas dentais, feitos a partir de galhos. Enquanto uma extremidade funcionava como um palito, a outra servia de escova. Além disso, eles criaram sua própria versão de pastilhas refrescantes, combinando ervas fervidas e especiarias, como incenso ou canela com mel. Número 4. Sobrancelhas e felinos. A paixão dos egípcios por gatos era tão intensa que, quando um destes animais morria, todos os membros da família raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. A tristeza só cessava quando as sobrancelhas cresciam novamente. Número 5. O banho preferido de Cleópatra. O leite azedo, geralmente de jumenta, era um banho favorito dos egípcios para melhorar a pele. Cleópatra, a rainha do Egito, acreditava tanto nessa prática que, reza a lenda, mantinha 7.000 jumentas para garantir seu banho diário. Este ritual milenar conhecemos hoje tinha sua base científica. O ácido láctico do leite esfolia a pele, rejuvenescendo-a. Número 6. Pão mofado para feridas. Os egípcios recorriam ao pão mofado para tratar cortes e arranhões. Essa abordagem não era apenas superstição. O mofo frequentemente continha fungos que suprimiam bactérias, uma precursora dos antibióticos modernos como a penicilina. Número 7. A faraó de barba falsa. Hatshepsut, uma das raras faraós femininas do Egito, desafiou convenções ao usar uma barba postiça, símbolo da autoridade masculina, para fortalecer sua posição e ser vista com a mesma reverência que seus contrapartes masculinos. Número 8. Ossos de rato como amuletos. Parece estranho para nós, mas os egípcios acreditavam no poder curativo dos roedores. Disse que para curar um bebê doente, a mãe comia um rato. Posteriormente, os ossos do roedor eram colocados em uma bolsa e pendurados no pescoço da criança, acreditando-se que isso ajudaria na cura. Número 9.
vasos canópicos, guardiões de órgãos. Estes não eram meros recipientes, mas vasos sagrados que armazenavam os órgãos vitais durante o processo de mumificação. Com o tempo, sua simplicidade deu lugar à arte, e os vasos assumiram as feições dos filhos de Horus. Imagine, um jarro com a cabeça de um babuíno protegendo os pulmões, ou um com a cabeça de um falcão, guardando as entranhas. Número 10. O reinado legendário de Pepe II. Rumores atravessaram os milênios, sugerindo que Pepe II governou o Egito por impressionantes 90 anos. Tendo ascendido ao trono aos 6, sua liderança teria durado até seus 90 e poucos anos. No entanto, debates modernos sugerem um reinado mais modesto, mas ainda impressionante, de 64 anos. Número 11. Uma cultura tatuada. Hoje, tatuagens são comuns, mas e se eu te disser que os egípcios já exibiam essa arte na pele? Múmias tatuadas e imagens de mulheres com marcas distintas foram descobertas. Estes designs, muitas vezes localizados na parte inferior do peito, abdômen e coxas, são acreditados por alguns a serem pedidos de proteção divina durante a gravidez. A tatuagem, uma arte milenar, mostrando mais uma vez como os antigos egípcios estavam à frente de seu tempo. Número 12. Tatuagens que tocam o divino. As tatuagens no Antigo Egito não eram apenas adornos, eram representações de divindades, um sinal de homenagem a deuses e deusas. O processo de tatuar tinha um ritual: a criação de uma escova plana com um número ímpar de agulhas, 3, 7 ou 9, cada número com sua própria importância. A tinta, feita de fuligem ou índigo, não apenas dava cor, mas também protegia contra infecções. Uma vez terminada a tatuagem, ervas e óleos eram aplicados para ajudar na cicatrização. Número 13. Cerveja e pão como moeda. No Egito Antigo, cerveja e pão não eram apenas alimentos, mas também moedas de troca entre comerciantes. Imaginem receber seu salário em cerveja e pão. É dito que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram pagos assim. Se houvesse escassez desses produtos, os egípcios viam como um sinal de desagrado dos deuses. Número 14. Banheiros nas tumbas. O respeito pelos mortos era tal que os egípcios acreditavam que os falecidos precisavam de comodidades básicas na vida após a morte, incluindo banheiros em suas tumbas. Número 16. A sacralidade do cabelo do faraó. Jamais deveria ser exposto ao olhar público. Daí o uso constante de coroas ou nemes, uma espécie de headdress. Isso distinguia os faraós do povo comum, que não podiam usar tais adereços. Número 16. Sandálias que pisoteiam inimigos. O jovem rei Tutankhamon usava sandálias que tinham as faces de seus inimigos desenhadas nas solas, simbolizando seu domínio sobre eles. Em sua tumba, foram encontradas mais de 80 pares de calçados, alguns com imagens de prisioneiros africanos e asiáticos, representando os inimigos de seu reino. Número 17. Hieróglifos sem vogais. A linguagem hieroglífica, embora contendo mais de 2.000 caracteres, era exclusivamente consonantal. Uma língua antiga sem vogais, mostrando a rica complexidade do Antigo Egito. Número 18. Poder do escaravelho. Os escaravelhos, uma família de besouros que abriga mais de 30.000 espécies, eram sagrados para os antigos egípcios. Acreditava-se que esses besouros emulavam a jornada do sol pelo céu, e assim eram associados à regeneração e ao renascimento. Eles eram tão reverenciados que se tornaram símbolos proeminentes na arte e na joalheria do Antigo Egito, ligados a deuses como Khepri, Atum e Ra. Número 19. Matadores de moscas de caudas de girafa. Em uma demonstração de pragmatismo e moda, os egípcios antigos confeccionavam matadores de moscas a partir das caudas de girafas. Além de práticas, essas ferramentas eram consideradas símbolos de status e moda. Número 20. Animais de estimação exóticos. Os egípcios eram amantes de animais. Além de gatos e babuínos, tinham uma variedade de animais exóticos como falcões, ibis, leões, gazelas e macacos como animais de estimação. Também tinham cães, que além de companheiros, eram usados para caça e proteção. Número 21. Uma substituição mais humanitária. Em tempos antigos, os servos eram enterrados com os faraós, acreditando-se que os serviriam na vida após a morte. No entanto, com o passar do tempo,
Esta prática foi substituída pelo enterro de modelos em miniatura dos servos, conhecidos como ushabtis. Estas figurinhas eram acreditadas para realizar os trabalhos no além que o faraó não queria fazer, oferecendo uma alternativa mais humanitária à prática anterior. Número 22. Função e simbolismo dos ushabtis. Esses modelos não eram apenas representações simbólicas. Eles eram detalhadamente elaborados para mostrar várias atividades, como agricultura, construção e outras tarefas. Pareciam mumificados, pronto para a jornada para o além. Eles eram, em essência, a força de trabalho eterna do faraó no além. Número 23. Vestimenta como símbolo de status. No Egito Antigo, a roupa que uma pessoa usava podia dizer muito sobre seu status social. Faraós e membros da realeza, por exemplo, eram frequentemente retratados em hieróglifos e artefatos usando tecidos finos e joias intricadas. O tipo de tecido, a cor e até mesmo o comprimento da roupa podiam indicar a posição de uma pessoa na sociedade. Número 24. Uso de mel como repelente. O faraó Pepe II, que mencionamos anteriormente, tinha uma estratégia peculiar para manter as moscas longe de si. Ele instruía seus servos a cobrirem-se com mel. A ideia era que as moscas seriam atraídas para o mel nos corpos dos servos e se afastariam do faraó. Este método pode parecer incomum para nós hoje, mas é uma indicação de como os faraós eram inventivos e estavam dispostos a adotar qualquer estratégia para garantir seu conforto. Número 25. Dieta baseada no Nilo. O rio Nilo era a força vital do Egito Antigo, fornecendo água, transporte e alimento para o povo. A dieta dos antigos egípcios era baseada nos recursos disponíveis no e ao redor do Nilo, incluindo peixes, aves e legumes. Além disso, o pão e a cerveja eram staples na dieta egípcia, com o pão sendo muitas vezes usado como forma de moeda. Número 26. Percepção da morte. Para os antigos egípcios, a morte não era vista como um fim, mas sim uma transição para outra forma de existência. Eles investiram enormemente na preparação para a vida após a morte, construindo túmulos elaborados e praticando rituais de mumificação. Eles acreditavam que, ao preservar o corpo e fornecer oferendas adequadas, garantiriam uma passagem segura para o além. Como mencionado anteriormente, Pepe II foi conhecido como um governante particularmente exigente, talvez por ter se tornado faraó em uma idade muito jovem. Por qualquer motivo, ele sentia-se especialmente privilegiado, talvez até mais do que outros faraós. Ele detestava moscas e exigiu que seus servos se cobrissem com mel para desviar a atenção dos insetos dele mesmo. No entanto, vale ressaltar que o desprezo de Pepe por moscas não refletia a atitude de outros egípcios em relação a esses insetos. Pelo contrário, devido à sua agilidade e perseverança, as moscas eram altamente respeitadas. Soldados que demonstravam heroísmo especial em batalha até recebiam moscas feitas de ouro como prêmio. Número 27. Envolvendo os mortos com quilômetros de tecido. Comecemos com um fato interessante. A invenção da mumificação é atribuída não aos antigos egípcios, mas aos sul-americanos. Acredita-se que eles praticavam isso 2000 anos antes da primeira pessoa ser mumificada no Egito. Os egípcios procuravam preservar o corpo do falecido, para que ele pudesse ser usado na vida após a morte. O processo como um todo era bastante complexo, e cada etapa precisava ser precisa e meticulosa. Uma delas envolvia envolver o corpo em tecido, cujo comprimento excedia 1,5 km. Vale ressaltar que no Egito Antigo, nem todos tinham a oportunidade de se tornar uma múmia e seguir para a vida após a morte. Era um privilégio dos membros ricos da sociedade. Após o corpo ser seco e envolto em tecido, era colocado em um sarcófago de pedra, frequentemente decorado com entalhes ou pinturas, e objetos especiais, como jarros, figuras e animais mumificados, eram colocados dentro. Mas antes de irmos, deixe-me lançar mais um par de joias curiosas para apimentar sua imaginação. Imagine um faraó tão obcecado com o jogo de Senet, um antigo jogo de tabuleiro egípcio, que ele mandava gravar as regras em seu próprio túmulo. Parece exagero? Bem, a obsessão não parava por aí. Ele também acreditava que vencer o jogo em sua tumba o ajudaria a ganhar uma audiência com os deuses no além. E sobre a higiene dental? Os egípcios sofriam com problemas dentários devido à areia que acabava no pão que comiam. E adivinhe,
Eles inventaram o primeiro enxaguante bucal conhecido, uma mistura picante de água salgada, folhas de menta e datas secas. Quem diria que a busca pela saúde bucal teria origens tão antigas? E para aqueles que pensam que a maquiagem é uma invenção moderna, pense novamente. Os egípcios usavam delineadores feitos de minerais e metais triturados, acreditando que isso não só os tornava atraentes, mas também protegia contra o mal. Mas tenha cuidado. Esses produtos de beleza às vezes continham chumbo, tornando-os literalmente um olhar matador. E quem poderia esquecer o Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e encantamentos, que você poderia até personalizar como se fosse uma espécie de menu espiritual. Quer evitar ser comido por um crocodilo gigante na vida após a morte? Há um feitiço para isso. Preocupado em não encontrar o caminho de volta para sua amada esposa? Sim, há um feitiço para isso também. Mas espere, ainda não acabou. Vamos mergulhar ainda mais fundo nas águas misteriosas do Antigo Egito. Já ouviu falar do Campo dos Juncos? Era a visão egípcia do paraíso, um lugar onde você poderia continuar com suas atividades cotidianas, mas sem as agruras e sofrimentos da vida terrena. E para chegar lá, os egípcios acreditavam que seu coração seria pesado contra uma pena. Sim, uma pena. Se o coração fosse mais leve, você ganhava um passe direto para a eternidade feliz. E como uma cultura tão antiga via o universo? Os egípcios acreditavam que o céu era uma vaca gigante, cujas manchas eram as estrelas. Esta vaca celestial, Nut, era esposa de Geb, o deus da terra. E entre os dois, eles geravam o sol todos os dias. Vamos falar sobre comida. Você sabia que os egípcios acreditavam que alho e cebola eram mais do que apenas temperos? Eles pensavam que esses vegetais ofereciam proteção espiritual e eram frequentemente colocados em túmulos. Imaginem faraós imortais armados com alho e cebola enfrentando as forças do mal. Ah, e vamos não esquecer dos hipopótamos. Essas criaturas que hoje vemos como fofas e rechonchudas eram na verdade temidas pelos antigos egípcios. Eles acreditavam que esses animais eram manifestações do caos e frequentemente os caçavam em rituais para trazer ordem ao universo. E se você acha que o Antigo Egito era todo sobre pirâmides e esfinges, você vai se surpreender ao saber que eles também tinham seus próprios Jogos Olímpicos. Isso mesmo, competições atléticas em que as melhores habilidades eram exibidas, desde corrida até luta livre, mas com um toque místico. Os vencedores eram considerados abençoados pelos deuses. O Antigo Egito não era apenas uma terra de faraós e pirâmides, mas um caldeirão fervente de estranhezas, rituais, crenças e práticas que desafiam nossa compreensão moderna. Está claro que ainda temos muito o que aprender e desvendar. Então, se você gostou deste passeio por um dos períodos mais fascinantes e estranhos da história da humanidade, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, a melhor maneira de agradecer um contador de histórias é engajando-se na narrativa. Obrigado por me acompanhar nesta jornada extraordinária e até o nosso próximo encontro misterioso.